Na Tarde Total, vem aí, Confronto Manchete. A partir de agora, na Rádio de Verdade, ninguém fica em cima do muro. Ou você é a favor, ou você é contra. Ninguém fica calado. Confronto Manchete. Confronto Manchete. Hoje comunicando Diego Souza. Muito boa tarde, Rio de Janeiro, 12:08 na cidade maravilhosa. Entra no ar o nosso Confronto Manchete na Rádio Manchete AM 760, a rádio de verdade. Hoje, 31 de julho de 2013, quarta-feira, eu estou aqui no lugar do Ronaldo, que está bem doente, está acamado. Então eu estimo melhoras a ele para que ele possa voltar ao Confronto Manchete o quanto antes. Eu também estou por aqui com gripe, porque eu peguei gripe do patrão Ronaldo Onlevski, mas estou aqui firme e forte, porque empregado tem que trabalhar. Então vamos lá, hoje vamos falar sobre educação e segurança. Eu tenho novamente no Confronto Manchete o Guilherme Galvão Lopes, que esteve aqui na semana passada. Ele é formado em História e também professor. Boa tarde, Guilherme. Obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no Confronto. Boa tarde, eu que agradeço aqui pelos microfones da Manchete estarem sempre abertos. E boa tarde àqueles que estão nos ouvindo. Eu quero falar que o Ronaldo ficou mais doente depois que anularam os 2 gols no Flamengo no clássico contra o Fogão. Tá certo. Eu recebo também o Alex Vasconcelos, que está sempre aqui com a gente também assistindo ao programa, e hoje também vai participar. Ele é mestre em História e professor do ensino médio aí na rede estadual. Boa tarde, Alex. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E faço as minhas palavras, as do Guilherme também. Entendeu? E isso que o Flamengo deu sorte, conseguiu empatar no último minuto. Muito bem. Vamos lá, então. Eu não sei se vocês estão acompanhando, antes de a gente entrar no assunto educação, eu não sei se vocês estão acompanhando o caso do Amarildo, do sumiço do Amarildo lá na Rocinha. Hoje a praia de Copacabana amanheceu repleta de manequins cobertos com tecido de filó branco em cima de panos vermelhos, simbolizando os desaparecidos no estado do Rio de Janeiro. Esse ato foi promovido pelo Rio de Paz e eu quero ainda hoje conversar com o coordenador da ONG, né, Rio de Paz, o Antônio Carlos Costa. Ele vai viajar aproximadamente por volta de 2 horas da tarde, mas eu vou tentar entrar em contato com ele antes disso para ele falar com a gente aqui no programa e falar sobre esse ato, né? Vocês estão acompanhando o caso da Amarildo, começando por você, Alex. O que você tá achando? Você tem acompanhado esse caso? O que você está achando desse fato lá na Rocinha? Meio intrigante, né? Ontem a polícia encontrou o corpo de uma mulher durante as buscas. A princípio foi divulgado que seria do Amarildo, mas constataram que era de uma mulher. E então agora continuam as buscas pelo Amarildo, que é um ajudante de pedreiro até então. A gente não pode afirmar que ele está morto, né? Mas acredita-se que ele tenha sido assassinado, né? Olha, Diego, esse é um caso, um dentre muitos que acontecem na sociedade, entendeu? O que podemos perceber é que há um clamor por clareza. O que aconteceu de fato? A Amarildo foi morto ou não? Entendeu? Isso cabe às autoridades investigarem, entendeu? Mas o que também não pode acontecer. E claro, nós devemos lutar contra a banalização da violência. Então por isso que seja o Rio de Paz e vários outros setores da sociedade têm exigido esclarecimentos, entendeu? Mas não podemos também afirmar. Afinal, não tem como provar que a mãe foi morta ou não. Uhum. Esse corpo que encontraram ontem foi segundo o jornal o Globo, a família disse que era de uma moça de 31 anos de idade, e ela era usuária de drogas e estava desaparecida desde a última quarta-feira. Guilherme Galvão Lopes, como é que você tem visto esse caso lá na Rocinha? Como o Alex bem falou anteriormente, esse aí é um caso entre vários, né? A gente tem desaparecimentos, inclusive os índices de desaparecimento no Brasil têm aumentado, inclusive tem um cadastro nacional de desaparecidos. E claro, são casos distintos, existem casos e casos. A gente tem o caso da Patrícia Belfort, que tem 10 anos e não foi elucidado, da engenheira Patrícia Mieiro, de tantas outras pessoas. O que nos chama a atenção
é que o Amarildo ele sumiu, ele desapareceu, sem deixar nenhum vestígio, sem deixar rastro, e ele estava sob a tutela da polícia. A gente não sabe o que aconteceu muito bem. Hoje foi divulgado que a viatura onde o Amarildo supostamente teria sido levado para averiguação na delegacia, ela não estava com o GPS funcionando. Em outra viatura foram encontradas marcas de sangue e vão fazer um exame. A família do Amarildo, inclusive, ela foi encaminhada para, acredito eu, que para o IML, para poder fazer um exame de sangue, para poder comparar ali o DNA com o DNA que foi encontrado nessa viatura. E isso muito nos preocupa, né? Esse é um caso que veio à tona. A gente passou aí por um processo dessas manifestações agora no mês de junho, início do mês de julho, e ainda no rastro dessas manifestações, muitas pessoas se mobilizaram em torno do desaparecimento do Amarildo. Realmente uma coisa que nos chama a atenção, e aí a gente fica se questionando até qual o limite da autoridade policial, qual o limite da autoridade constituída, até onde o policial ele pode ir. A gente tem verificado, tanto nas manifestações, em muitas delas, mas não em todas, e em diversos outros casos, o total abuso de poder por parte de órgãos de segurança do Estado. Não são todos, mas um uso desproporcional da força por parte desses órgãos de segurança. Então a gente fica se perguntando qual é realmente a política de segurança pública desse governo. Será que é uma política de valorização dos direitos humanos? Será que é uma política de valorização à pessoa? É uma política qualitativa? É uma política que tem o interesse apenas em diminuir estatísticas, seja de que maneira for, e dando uma satisfação à sociedade, prendendo criminosos? Só que muitas vezes a gente vê, como é o caso do Amarildo, que nem sempre o negro, o pobre, o favelado nordestino, ele é o marginal, ele é o bandido. Infelizmente há essa crença ainda hoje de que pobre é sinônimo de bandido. E é contra isso que a gente tem que lutar no nosso dia a dia, e é sobre isso que a gente tem que pensar e refletir. Até onde vai a autoridade policial? Foi bom você ter tocado nesse assunto, ter falado dos desaparecimentos da engenheira Patrícia e da irmã do Vitor Belfort, porque, segundo a ONG Rio de Paz, desde 2007 são mais de 35 mil casos de desaparecimento, né? Além de outros que não foram registrados nas delegacias. Além do sangue encontrado na viatura da polícia militar, um outro fato chama a atenção, que as duas únicas câmeras que ficam voltadas para o PP não estavam funcionando nesse dia, né? Elas falharam. Existe uma empresa que tem cerca de, parece que 80 câmeras de segurança lá na comunidade. 80 câmeras, isso mesmo. Ela é responsável por 80 equipamentos, esses equipamentos lá na comunidade. E esses dois em frente ao PP deixaram de funcionar justamente no dia do desaparecimento do pedreiro. Curioso, não, Alex? É muito curioso, muito suspeito, entendeu? Então, por isso, fazendo as palavras do Guilherme, temos que... a sociedade em si tem que exigir explicações. O que de fato aconteceu com o Amarildo, um cidadão, entendeu? Como você levantou, as câmeras foram desligadas, né? Entendeu? Por isso que temos que chegar à verdade, entendeu? E a verdade só vai vier com uma investigação clara, entendeu? Onde aponte o que de fato aconteceu com o Amarildo, entendeu? E você, ouvinte, onde é que você acha que está o Amarildo, morador da Rocinha, pedreiro? Liga pra cá, 3572-0760, 3572-0760, e me dê a sua opinião, me diz o que você acha desse fato. É um fato triste, ao mesmo tempo curioso. Vamos discutir sobre isso. Agora, entrando na área de educação, meus convidados e ouvintes, o primeiro assunto que eu gostaria de comentar com vocês é sobre a educação padrão Zona Sul. Segundo o relatório do Tribunal de Contas do município, as escolas da Zona Sul do Rio de Janeiro têm melhor infraestrutura do que as demais.
Entre as 50 unidades escolares mal avaliadas em relatório divulgado pelo órgão, 47 delas estão nas zonas norte e oeste, 29% do total das duas regiões. Somente 3 escolas mal avaliadas ficam em bairros considerados nobres, 14% das escolas da Zona Sul. A Secretaria Municipal de Educação nega que dê prioridade a áreas abastadas e afirma que, ao contrário, a Zona Norte tem recebido até mais intervenções para a recuperação da infraestrutura. Você consegue perceber essa diferença, ou Guilherme Galvão Lopes? Ou eu sempre esqueço do Lopes, não né? Não tem problema. Eu prefiro te chamar de Guilherme Lopes, é melhor, né? Pode ser. Guilherme Lopes. Você consegue perceber essa diferença, ou acha que esse relatório ainda pode ser mais detalhado, merece um pouco mais de discussão? A gente tinha o padrão FIFA, agora é o padrão Zona Sul. Isso aí não é reflexo só na educação. É só a gente andar pela cidade. Eu moro em Anchieta, né? O Alex mora no Engenho Novo. A gente mora nos lugares. Eu moro bem mais afastado que ele. Mas a gente anda pela cidade, a gente percebe o tratamento que a cidade tem, né? Quando um asfalto se rompe na rua, aparece um buraco, um bueiro sem tampa, qualquer problema no tipo, onde eu moro, a gente liga para um 746, tem uma resposta, mas demora muito ter essa resposta. Dia desses, a nossa Beatriz Segal, como a gente conhece mais como a mulher que fez a Odete Reutemann, né? A Odete Reutemann tomou um tombo na Zona Sul, não lembro exatamente onde, acho que foi no Leblon. Praça Santos Dumont. Foi na Praça Santos Isso. Dumont. E aí ela tomou um tombo, se machucou bastante, ela já é uma mulher idosa. E ela pensou em processar o município. No mesmo momento, o prefeito Eduardo Paes ligou para ela, se justificou. Ela desistiu de processar o município e fizeram um levantamento, fizeram estudo, mandaram técnicos, não sei o que, essa coisa toda. Então, a gente vê o tratamento que a cidade recebe. A praia de Copacabana, agora nós tivemos a Jornada da Juventude e a praia ficou limpa, né, com a rapidez de sempre, eficiência que a Conlurb sempre tem. Agora, onde eu moro, nos lugares mais afastados, Santa Cruz, Campo Grande, Bangu, né, a gente não vê esse tipo de eficiência, esse tipo de rapidez. E é com o asfalto, é com a coleta de lixo, é a bendita SEDAI quando o cano se rompe. A gente viu aí em Campo Grande essa tragédia que ocorreu. E agora Sim. Hoje, novamente, lá em Vicente de Carvalho, a mesma coisa acontecendo. E a gente está vendo isso também se refletindo na educação, né? Os turistas vão para a Zona Sul, não conheço nenhum turista que vai fazer turismo na Pavuna, em Acari, no Parque Colômbia. A gente não conhece. Coelho Neto, eu não conheço. Também não. Eu conheço gente que vai fazer turismo onde? No Leme, no Leblon, em Ipanema, Copacabana, na Zona Sul como um todo, parte da Barra da Tijuca. Então, tem que ser mostrado o quê? O melhor para esse turista. Que a cidade funciona, que a cidade é eficiente, que a cidade tem uma preocupação com a educação. E, claro, a gente sabe que muitos jovens da Zona Sul, os filhos da classe média, muitos deles não estudam em escolas públicas, estudam em escolas particulares, nos santos da vida. Mas o filho do pobre também estuda escola pública. Eu não estou dizendo que ele não tem que ter essa preocupação com a escola pública. Sim, ele deve ter essa preocupação, deve fazer investimento. Qualquer tipo de gasto com a educação não é desperdício, é investimento. Eu não sou contra o prefeito Eduardo Paes, ou qualquer órgão que seja, faz um investimento maciço em educação, em infraestrutura, em equipamentos, em valorização salarial na Zona Sul. Eu não tô contra isso, mas eu gostaria muito que esse mesmo tratamento fosse dispensado para as escolas do subúrbio, para as escolas, aí indo para o plano estadual, para as escolas da Baixada Fluminense. Nesse ano, um órgão de imprensa fez um levantamento que cerca de 50 escolas que funcionavam em prédios alugados ou prédios compartilhados com prefeituras foram fechadas no estado. Foram fechadas. E a maioria dessas escolas funcionava nas áreas
mais distantes, nas periferias, nos subúrbios, na Baixada Fluminense, em São Gonçalo, em Maricá. Então, não sou contra, tem que ser feito investimento, pode investir milhões em estrutura, milhões no que for relativo à educação, mas que esse mesmo gasto, essa mesma preocupação com escolas em áreas consideradas nobres, sejam também efetuados, sejam também realizados em escolas dos bairros mais afastados. Eu quero ver uma escola em Madureira, em Cascadura, em Quintino, com o mesmo nível, com a mesma beleza de uma escola do Leblon. Esses estudantes que estavam nas escolas que foram fechadas, eles são redistribuídos nas outras escolas, né? Isso abarrota muito as salas de aula, ou não? Mais do que já são, infelizmente. O Alex, ele tem uma experiência maior do que eu nas escolas do estado. Minha formação é recente, e a gente sabe disso. Nós que estudamos em escola pública, eu sou oriundo de escola pública, então a gente sabe, eu estudava em sala de aula que tinha 40, 50 alunos no estado. Esses alunos são remanejados, muitas vezes são remanejados para longe, e aí você causa desistência, você motiva a evasão, porque a gente tem um problema até hoje com o passe livre. Tem empresas de ônibus que recusam o passe livre, que não respeitam a lei estadual. Tem prefeituras e empresas de ônibus que infelizmente não estão se preocupando muito com isso. Então, se um aluno sai do seu município, o aluno que sai de Nilópolis ou de São João de Meriti para estudar em Caxias, para estudar em Belford Roxo, ele vai enfrentar uma dificuldade muito maior. Então, redistribuir esses alunos por várias escolas da região ou municípios próximos, ele não resolve essa situação. Pelo contrário, ele tende a piorar, porque com salas superlotadas a gente sabe que o nível do aprendizado ele é ruim. O professor tem que se desdobrar, tem que falar mais alto, sim, tem que gritar. Muitos alunos se dispersam, isso não é bom. É menos atenção que dá, é menos a atenção dada ao aluno, né? Exatamente. O Alex Vasconcelos, o Guilherme citou você, pelo fato de você ter um pouco mais de experiência aí na rede estadual. Conta pra gente como é que fica esse caso de salas cheias de alunos e os professores sem condições de dar a devida atenção aos seus alunos. Como é que é isso? Você passou por isso? Você vivenciou esse problema na educação? Olha, Diego, como já foi falado muitas vezes no programa com o Ronaldo, Oswaldo e outros debatedores, a educação passa um momento muito crítico. Eu diria, tem coma, entendeu? Está entrando em um estado de colapso. Por exemplo, eu dou aula na rede estadual. Os professores estão acuados, a gente não sabe mais o que fazer. Turmas de 50 alunos, 40 alunos, professores desmotivados, entendeu? Alunos desinteressados, entendeu? Então, por exemplo, você perguntando para o Guilherme se educação padrão da Zona Sul, mesmo essas escolas da Zona Sul da prefeitura estão muito aquém de uma educação adequada. Exato. Entendeu? Eu queria uma educação padrão Santo Inácio, por exemplo, padrão PUC, que são referências no ensino. Então, nós, as escolas da rede estadual municipal, nós estamos preparando alunos para quem? Entendeu? Alunos que terminam o ensino médio incapazes. Por exemplo, o Guilherme estudou na rede estadual. O Guilherme fez a faculdade de História na UERJ. Uma exceção, entendeu? Se a gente for pegar essas manifestações, qual é uma grande bandeira? Uma educação para todos, de qualidade. Qualidade. Entendeu? As pessoas estão na rua lutando por quê? Por melhor qualificação no mercado de trabalho. Entendeu? Uma melhor qualificação para a vida aqui. Nesse mundo de crise econômica, nós estamos entrando cada vez mais num funil. Um mundo onde não vai ter mais oportunidades para todos. Entendeu? Por isso que a educação que nós necessitamos é de quê? Uma política de Estado para a educação. Uma política de longo prazo, para os próximos 20, 30 anos. Não temos política de Estado para a educação, não temos política de governo. E, na maioria das vezes, política de maquiagem, entendeu? Onde você não tem um foco no professor, não tem um foco no aluno. A educação é formar cidadãos. Será que estamos formando cidadãos? Não sei. Entendeu? Eu vejo, quando eu olho para meus colegas professores, há um ar de derrota, há um ar de eu não sei o que fazer, há um ar de eu estou desesperado. Isso frustra a sua escolha de ser professor? Você
muitas vezes se arrepende dessa profissão? Eu não, porque eu não sei, se não fosse professor, eu sei o quê? Eu não me vejo com outra ofício. Não, a vocação é quase que uma militância, é um compromisso que eu tenho com a educação. Agora, só que o problema é que eu sozinho, Mandonha sozinho não faz verão. Sim. Eu sozinho não sou nada, entendeu? Eu sou um inseto. Mas por exemplo, eu tento fazer a minha parte, entendeu? É quase um trabalho de militância. É como diz o professor Osvaldo, carregar bandeira sem mastro. A gente carrega assim todo dia, né, Lúcio? Entendeu? Mas eu não posso dizer que, eu tô conseguindo cumprir meu objetivo. Eu não tô dizendo nada, pô, entendeu? Uma rede onde temos mais de 160 mil professores, ativos e inativos. Uma rede onde nós temos praticamente um exército de alunos. Aí eu vou dizer que por exemplo, eu dou aula em 2 escolas. Em 2 escolas eu vejo, por exemplo, meus pais falando, eu não quero aposentar no Estado, não aguento mais. Entendeu? Os alunos são muito violentos. Entendeu? Ou seja, não é só na sala de aula, é toda a sociedade em si. Onde o reflexo vai dar na relação entre aluno e professor. Entendeu? Por exemplo, quantas vezes aqui assistindo um programa, o Oswaldo e o Ronaldo diziam que há 50 anos atrás o aluno tinha uma postura diferente com o professor. Hoje em dia isso diminuiu-se, entendeu? Então tá muito para além da sala de aula, entendeu? Porque antigamente o professor formava o aluno, hoje em dia quem forma o aluno é uma televisão, é internet. Entendeu? Por exemplo, isso aqui tem tudo. Smartphone, entendeu? celular. Às vezes dá prova, o aluno tá colando vendo que pede no celular, e por aí vai, posso ficar aqui horas e horas falando sobre isso. Nós temos que ter o quê? Como dizer, fechar balanço, entendeu? Fechar para balanço? Entendeu? Mas isso não é só os professores, isso vem de cima também, entendeu? Precisamos ter uma política de Estado, das outras autoridades, onde para que nós não caímos no quê? Para que a educação não vire uma questão de segurança. Quando isso acontecer, acabou tudo. Tá entendeu? Certo, 12h30, eu estou indo para os comerciais e volto já, não saia daí, fica ligado. Liderança rima com Luiz de França. O comunicador da família brasileira é tradição, carinho e amizade. Rádio Bingo, horóscopo do mestre Rosenthal. O repórter é o show, as piadinhas do Francinha. Rádio Saúde, a oração do pai, a lembrança do amigo Luiz de França e muito mais. Show do Luiz de França, com o apuro das montanhas no seu rádio, de segunda a sexta, de 3 às 5 da tarde. É simpatia, é otimismo. Luiz de França, rei, o pescador de emoções. 3 coisas que não podem faltar no Rio: a roda de samba, a roda de amigos. Fala, Alvinho! Ô, meu irmão, tranquilo, cara? Olha o cara aí! E o motorista da rodada. Ah, ontem fui eu. Ih, meu carro quebrou, cara. É bem do Cabeção, né, Cabeção? É comigo mesmo, pode deixar. Hoje sou eu. Boa, Cabeção! Aê! Bebida não combina com direção. Nunca dirija depois de beber. Operação Lei Seca, salvando milhares de vidas. Governo do Rio de Janeiro, somando forças. Debate e opinião com credibilidade e isenção. Confronto Manchete. Hoje comunicando Diego Souza. Muito bem, 12h31, estamos de volta com o Confronto Manchete. Eu falando hoje sobre educação e eu tenho na linha o nosso amigo Celso Pontes. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Diego. Boa tarde, à mesa. Olha só, Diego, eu já falei várias vezes que é de propósito que eles deixam a educação desse estado, né? Caindo nesse estado. É proposital isso. Eles não querem que o país se informe. Eles não querem dar escola de qualidade. Isso é público notório, dá para se olhar. E ainda existem aqueles pilantras que desviam verba. Rapaz, você tem aí prefeitos que ainda estão no cargo, esses caras desviaram merenda escolar. E eles continuam no cargo, Diego. É impressionante que nós tenhamos que conviver com esse tipo de coisa. E eu vou também falar um pouquinho sobre a UPP. É uma pena que a UPP tenha tomado o caminho que tomou. Não era para tomar esse caminho. Um belo exemplo, tem um tenente na Mangueira,
Se ele fosse sargento, seria o Garcia, porque é o Garcia. Esse cara, por exemplo, eu faço workshop lá na Mangueira sobre bateria e percussão. Esse cara é o fantástico, cara. Olha, ele chega comigo, ele toca congas, ele toca bongô, ele canta com a rapaziada, ele dança, ele bate palma. E todo mundo gosta, mas é o único. Porque o resto diz assim, você é pobre e favelado. O cara já me botou o dedo na cara, dedo de manguinho, e disse pra mim assim, professor, não é só eles não, se começar a tirar onda aqui vai dar aula no cacete. Nossa. Ele falou isso pra mim. Um seu bosta que ele é. Um samanguinho de porcaria. Entendeu? Bobalhão. Sabe o que eu respondi pra ele? Absolutamente nada. Ele não merece resposta. Ele é um palhaço, ele é um bobalhão. Então eu não respondi nada. Por que tratar as pessoas assim? Eu fui falar com eles, porque eles levaram um aluno meu pro beco e botaram o garoto completamente nu. Depois que não acharam nada com o garoto, deram um tapa na cara e mandaram embora. É por isso, que isso? É por isso que essa juventude está na rua contra a polícia também, né? Pra quê, rapaz? Eles têm tudo, Diego, para ter uma excelente relação com o morador. Entendeu? Tem tudo para pacificar realmente. Não. Eles entraram da mesma forma que o tráfico estava, impondo ordens à população, mas grosseiras, entendeu? Coisas assim absurdas. Eu acho que tinha que haver uma mudança de postura, de educação desses caras serem mais treinados a servir a população. Claro que nós temos nossos deveres, não tenha dúvida também. Se eles veem arbitrariedades, claro que eles têm que intervir, mas eles não têm que destratar a população a troco de nada. De graça, sim, de graça. De graça eu fui destratado, de graça alunos meus são destratados lá dentro de Manguinho, senhores, senhoras. É uma pena, porque o projeto é bom, agora a execução não tem sido boa, não. Tá bom, Diego? Tá certo então, Celso. Amigo, obrigado pela participação, um abraço. Obrigado pra você, uma boa quarta-feira. Antes de eu falar com o Rogério Salles, que também está na linha, eu quero passar a palavra pro Guilherme Lopes, porque ele quer fazer uma consideração sobre o que o Celso falou. O que o Celso falou é muito pertinente. Eu volto ao o ponto inicial que eu coloquei aqui no nosso debate. Qual o limite da autoridade policial? Qual o limite de quem é agente da lei? Eu não digo só da autoridade policial, né? Porque ele é o órgão, é o braço da repressão do Estado, da violência do Estado, né? E eu coloco isso para todos os gestores públicos, para qualquer tipo de autoridade, porque tem pessoas que, pelo fato de estarem agindo de acordo com a lei ou serem agentes da lei, muitos acham que estão acima dela. E é isso que a gente não, nesse erro, a gente não pode cair mais, porque o que acontece quando alguém se acha acima da lei? Os amarildos desaparecem. Muito bem colocado. Rogério Salles na linha, boa tarde, Rogério. Boa tarde, Diego, tudo bom? Tudo bem, melhor agora. Brinquinho bobeou aí a mesa, mais uma vez, ficou sem levar nada do Flamengo esse ano, e choraram bastante. É pena que os nossos amigos debatedores da mesa não conseguem ganhar do Flamengo, não tem a competência. Aí ficam assim chorando, cartando com empate. Mas a vitória foi 3-1 Flamengo. Vamos lá? Vamos lá, Rogério. Brincadeiras à parte, mas eu ainda prefiro esta polícia que está aí do que nenhuma. Temos que desmilitarizar ela, socializar. O que acontece no colégio? Tiraram a aula de moral e cívica, que era coisa importantíssima. Não é porque pertence à ditadura, mas era bom. Ato civil, ninguém canta mais amor à pátria, não canta o hino da bandeira. Parte do jogador de futebol, que eles vivem pelas pernas, não pelo estudo. Muitos deles, a maioria deles é até analfabeto. Não sabem ler, não sabem falar. Praticam no Twitter coisas que eles têm bastante dinheiro, até para ter professor 24 horas em casa, pagar, e não querem saber. As letras que estão fazendo as músicas dos funk, a grande maioria é péssima. Isso é porque, não por causa dos professores, mas porque o Estado está omisso com os professores, está omisso com o colégio, está omisso com os alunos, com os pais.
O desrespeito é total. Você vê que é desrespeito ao professor. Na porta não podem falar nada, porque, mais uma vez eu falo, o maldito Estatuto do Menor cria bandido futuro, porque passa a mão na cabeça. Aquele cantor, Erasmo Carlos, falava, proteção desprotege. E carinho demais vai se arrepender. É o que acontece. Olha, eu conheço a polícia do interior do Brasil, a da Bahia, é pior do que essa. Eles pegam, entram na casa e falam, ó, da próxima vai morrer. Já estamos cansados de prender vocês, porque são de menor. E chega lá e mata. Eles matam, são pior. Falaram que a polícia aqui do Sérgio Cabral estava batendo em baderneiro, não é no passeato, nos baderneiros. Mas ontem eu vi da polícia de São Paulo, a mesma coisa. Será que essa também é a polícia do Sérgio Cabral que estava lá? Nós temos que pegar esses policiais que estão aí, ensinar a eles como lidar com o cidadão, com respeito, com fidalguia. Boa tarde, bom dia. É isso que eles têm que fazer. Mudar essa polícia que está aí. Porque desse jeito, o Celso esqueceu de uma coisa de falar. Celso, lembra-se que eles querem tirar o royalties da gente, dizendo que vai botar o dinheiro na educação. E não vai. O dinheiro da CPMF, a saúde não viu. E também estão dizendo que vai também dinheiro do CPMF, do royalties, do petróleo, vai também para a saúde. Não vai. Vai para o bolso dessa canalhada. Enquanto nós não exigimos nosso direito civil e os nossos direitos adquiridos, que eles metem a mão nessas câmaras de deputados, não vai dar certo não, Diego. Eu tenho que ver que é o seguinte, nós temos que respeitar os professores, ensinar os nossos filhos. Eu estou falando da minha casa agora, que eu falo, a minha casa é cidadão civil. Nós, pais, temos que ensinar, olha, respeite os professores. Aula integral. Se não tem, vamos dar um jeitinho de botar numa outra escola. Está podendo ficar na tarde, vadiando na rua, fazendo as badernas e depois querendo dar na cara de professores, secretários de colégio. É o que eu tenho visto. O desrespeito está muito grande. Então nós temos que mudar a polícia, desmilitarizar e exigir que o colégio tenha moral cívica, tenha estudos sociais, que não tem mais, e foi um erro tirar isso da mão dos professores. Muito obrigado, bem, então. Diego. Obrigado você, Rogério. Um grande abraço. Guilherme Galvão. Em relação ao que o Rogério falou, eu vou concordar em parte e discordar em parte. Eu concordo com ele na questão da PM. É ruim com ela, pior sem ela. Só que a gente tem que pensar qual o papel da polícia militar, né? A gente tem os UPPs, que é o Estado presente nas comunidades carentes, só que o Estado não pode estar presente nas comunidades apenas com o aparato policial, né? Realmente tem que ter a preocupação com o ensino dentro da polícia militar. Em relação à moral e cívica, é a minha discordância com ele, que a moral e cívica, como ela era ensinada nas escolas públicas até a década início da década de 90, ela era uma coisa pronta. Ela era uma matéria que você chegava, olha só, as coisas são assim, elas funcionam assim, e é pronto, acabou. Quando a moral e cívica ela acabou, ela foi substituída pela sociologia e pela filosofia, que são disciplinas que elas ensinam você a pensar, ensinam você a refletir, a você olhar de maneira diferente para si, olhar de maneira para fora, de maneira diferente para fora. Mas qual é a questão? A gente volta aqui o que ele falou dos professores. O professor, ele infelizmente não tem autonomia em sala de aula, autonomia pedagógica, autonomia curricular. Então como que eu vou ensinar um aluno a pensar com um tempo semanal? Fica uma coisa muito difícil de você conseguir mudar a mentalidade das pessoas com 50 minutos por semana. É o que você estava falando comigo antes da gente começar o programa, não é, Alex? Sobre esse período muito curto de aula na escola, nas duas escolas onde você dá aula. Fazendo adendo ao que está falando o Guilherme, filosofia e sociologia são matérias recentes. Em 68 elas foram excluídas do currículo do ensino básico e voltou em 2008. No primeiro e segundo ano do ensino médio é um tempo, terceiro ano é 2 tempos, o que é insignificante para você lecionar para alunos que nunca tiveram contato com essas disciplinas muito complexas. E só fazendo um adendo que o Rogério e o Guilherme estavam falando, como nós vamos ensinar a pensar, Guilherme, com 50 minutos por semana? Como, por exemplo, nós costumamos tratar a polícia como uma instituição à parte da sociedade,
como uma instituição insulada. Mas a polícia não é reflexo da sociedade que nós vivemos? Será que as ações da polícia não refletem muito bem o nosso meio? Entendeu? Afinal, o Brasil tem mais de 500 anos. E desses 500 anos foram mais de 389 anos de escravidão. Entendeu? Isso nós não vamos acabar da noite pro dia, essas marcas. Entendeu? Então, será que tudo culpa é da polícia? Não, é pra pensar, isso não tem resposta rápida. Entendeu? Então, como nós vamos de mudar a sociedade se, como disse o Guilherme, todos os professores têm matéria pronta e acabada, ele tem que lecionar aquilo. Se não lecionar, ele vai responder processo administrativo, entendeu? Ou seja, como nós vamos fazer evoluir a sociedade? Entendeu? Por exemplo, nas manifestações, nós vimos tudo quanto é cartaz, mas o que? Um ar de não aguento mais, tem que mudar. Mas como? Não tem método, entendeu? As pessoas, por exemplo, eu fui numa manifestação, conversar com as pessoas, e aí, o que você quer? Como você... As pessoas não sabem dizer, não sabem querem, dizer, mas não sabem dizer como fazer. Ou seja, é um gigante acéfalo. Uma coisa que nada, entendeu? Com todo respeito aos manifestantes. Sim. Entendeu? E isso vem do quê? As pessoas não... Eu vou dizer que as pessoas não sabem pensar, elas não sabem o que é isso, entendeu? Como é que você vai, por exemplo, a vida cultural? Você tem teatro no Flamengo, tem teatro no Botafogo, na Zona Sul. Na Zona Norte tem teatro? Não tem. Você não tem vida cultural. O povo não tem vida cultural. Aí pergunta o povo, você gosta de cultura? Por que vai gostar de uma coisa que ele não sabe o que é? Sim. Exato. Entendeu? Tudo passa por aí. Entendeu? E mesma coisa filosofia e sociologia, ficam matérias alienígenas pros garotos. Por mais que a gente tente, entendeu? Mas que uma história também, ver decoreba de datas. Que eles não têm. Eles não veem utilidade prática no dia a dia deles. Entendeu? E isso acaba vivendo o quê? Nós acabamos vivendo um senso comum. Tá. Antes de eu ir pro comercial, a título de curiosidade, o Tribunal de Contas do município, ele também, nesse relatório que eu comentei no início do programa, ele ouviu 977 professores da rede municipal para elaborar o relatório. Vejam só, para 51% desses professores, suas condições de trabalho são razoáveis ou precárias, número superior aos 42% do exercício de 2011. Para 91% dos professores, o principal problema apontado foi o excesso de alunos nas salas de aula. Exato. Foi aquilo que a gente comentou. 86% dos professores reclamaram da falta de ventilação nas salas de aula. Esse da ventilação é uma boa, porque, rapidamente, o Estado tirou os ventiladores das escolas do Estado, colocou ar-condicionado. Só que muitas escolas não foram preparadas para receber 30 aparelhos de ar-condicionado. Numa escola que eu dei aula do Estado, na Baixada Fluminense, no primeiro dia de aula, teve um curto-circuito, queimou todos os aparelhos de ar-condicionado da escola. Tristeza, hein? Recorrente. Queimou tudo. Queimou tudo. Que isso. Ou então, liga um, desliga o outro, um dia sim, outro dia não. Tem que fazer um revezamento das salas de aula, né? Continuando com os números, 71% dos professores também falaram da falta de material didático. E 82% reclamaram da ausência de pessoal de apoio e das instalações inadequadas. Sobre isso, o relatório do Tribunal de Contas do município mostrou que o número de agentes educadores é insuficiente para 67,18% das unidades escolares. 12h46 no Rio de Janeiro, nós vamos para os comerciais e voltamos já já. Quarta-feira de muita bola rolando na Rádio de Verdade. Às 7h30 da noite, você começa a acompanhar pelo Manchete Online todas as emoções de Fluminense e Cruzeiro. É o Cruzão tentando se reerguer na competição, enfrentando a poderosa Raposa. Fluminense e Cruzeiro, direto do Maracanã. Na sequência, é a vez do Mengão
Vão fazer bonito na Boa Terra. Direto da Fonte Nova, Bahia e Flamengo. A bola rola às 9h50 da noite e a manchete vai conferir. Onde tem bola rolando, tem o microfone 760. Fluminense e Cruzeiro, Bahia e Flamengo. Vibre com a equipe apaixonada por futebol. Manchete, equipe apaixonada por futebol. No Guanabara. Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Peito a 100 kg, 7,99. Filé de frango sadia, bandeja quilo, 7,99. Linguiça calabresa fina sadia quilo, 8,99. Arroz ouro nobre 5 quilos, 8,95. Açúcar União quilo, 1,99. Óleo de soja leve, 2,89. Faça suas compras e concorra a mais de 1 milhão em prêmios. Vai lá! Daqui a pouco, na Rádio de Verdade, a simpatia e a alegria do show do Mário Esteves. Está no ar. Manchete. Olá, morador de Japeri, Santa Cruz, Realengo, Bangu, Engenheiro Pedreira ou Saracuruna. A Supervia tem novidades para você. Que tal ir pedalando até a estação de trem, guardar sua bicicleta em segurança e ter garantida a integração do trem com o metrô ou ônibus? O bicicletário é gratuito para quem vai pegar o trem, mas quem não for pegar também pode usar pagando só R$1. E para se cadastrar é fácil. Leve um documento com foto, a sua bicicleta e pronto. Mais informações www.supervia.com.br. Aproveite! Ou você é a favor ou você é contra. Confronto Manchete. Hoje comunicando Diego Souza. 12h49 no Rio de Janeiro, estamos de volta com o Confronto Manchete falando sobre educação. Eu recebo aqui o Guilherme Galvão Lopes, que é formado em História e também professor, e o Alex Vasconcelos, que é mestre em História e professor do ensino médio na rede estadual. O Índice de Desenvolvimento Humano foi divulgado essa semana e o do Brasil cresceu 47,5% em 20 anos. O ministro da Educação, o Aloysio Mercadante, disse que a educação é o carro-chefe desse avanço no Índice de Desenvolvimento Humano, né? Diga lá, o Guilherme. Porque cada um, tem gente que em alguns lugares me chamam de Guilherme, uns me chamam de Galvão, uns me chamam pelo apelido. É assim mesmo. Define aí. O IDH. Define aí, Guilherme. É russo para alguns, mas deixa pra lá. O IDH, o ministro Mercadante, ele colocou a educação como carro-chefe no avanço do IDH. Eu discordo disso. Eu vi esses dados do IDH, pesquisei em alguns estados do Nordeste, principalmente o Ceará, que é de onde minha família é e onde eu tenho conhecimento de várias localidades. E houve sim um avanço do IDH. São municípios que estão com IDH ruim, estão na lanterna, digamos assim, que continuam lá na lanterna. Só que são municípios que evoluíram de 0,28, 0,30 para 0,45, 0,44. Então, colocando em termos percentuais, realmente houve um avanço em relação ao IDH do Brasil. Mas, pelo que eu vi, eu posso estar enganado, mas pelo que eu vi, o que puxou o IDH para cima foi a renda. E isso aí, obviamente, a gente pode atribuir aos programas de distribuição de renda do governo federal, algum tipo de repasse. A gente tem diversos programas como Bolsa Família e tal. Então isso colaborou para que muitos municípios carentes, muitos municípios que não sobrevivem de repasse do Estado ou da União, que esses municípios pudessem alavancar. Agora, dizer que realmente foi a educação o carro-chefe do IDH, ministro, me perdoa, mas não é o que eu vejo na sala de aula. Lembrando que o índice, quanto mais próximo de 1, né, melhor é. Então, vamos falar do índice da educação, por exemplo. A educação foi o componente, segundo o Aloysio Mercadante, que mais cresceu, que mais avançou no Brasil entre 1991 e 2010. Avançou 128%.
Esse índice é medido pela escolaridade da população adulta e pelo fluxo escolar da população jovem, né? Então vamos lá. A população adulta com ensino fundamental concluído passou de 30,1% no ano 2000 para 54,9% em 2010. A quantidade de crianças de 5 a 6 anos de idade frequentando a escola saltou de 37,3% a 31,1%. Esse número chama a atenção. No mesmo período, os jovens com 11 a 13 anos, que estão nos anos finais do fundamental, cresceu de 20% para 57,2%. E no Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro está em segundo lugar. A primeira cidade é Niterói. Chama a atenção também, não chama, o Alex Vasconcelos? Niterói está com um índice aí de 0,837, o índice de desenvolvimento humano. O nono município do Brasil. O nono município do Brasil, Niterói. O nono município do Brasil em qualidade de vida é Niterói. Pode falar, Alex. Pode completar. Não, porque Niterói saiu no Globo que o Rio de Janeiro ocupou 20 anos atrás, ele estava entre os 9 municípios com índice melhor. E hoje ele ocupa o 45º lugar, ou seja, caiu bastante, né? Bastante. Alex Vasconcelos. Diego, se a gente for analisar as estatísticas, os números, Niterói sempre teve um histórico de ser uma cidade de sorriso, ou uma cidade de bom padrão de vida. Mas se a gente pegar os números de longevidade, de renda, educação, o mais baixo é educação, entendeu? Você disse, são estatísticas, que o número de escolaridade está aumentando. Há um avanço, mas temos que avançar muito mais, já que historicamente o Brasil, infelizmente, é conhecido como um país de altas taxas de analfabetismo, e diminuir isso leva gerações e gerações. Mas nós estamos falando aqui de quantidade e a qualidade da educação. Essa é uma outra questão. Por exemplo, você tem o IDEB da educação do Rio, é pífio. Entendeu? Mas nós estamos preocupando com os números da redução de analfabetismo, os números de formandos, entendeu? Mas e será que estão preparados para disputar o mercado de trabalho, que é altamente concorrido? Por exemplo, se a gente pegar a rede estadual e comparar com uma instituição de ensino exemplar, que estávamos conversando antes do programa, Pedro II, será que um estudante da rede estadual está com condições de estudar igual com o estudante de Pedro II? Tem uma educação razoável? Não sei, entendeu? Então, que bom que está tendo evolução, mas temos que evoluir muito mais, entendeu? Não basta você colocar pessoas com requisitos mínimos, entendeu? No mercado de trabalho, entendeu? Você tem que colocar pessoas que têm a capacidade de sobreviver com o que aprendeu na educação básica ou na superior, entendeu? Por exemplo, se a gente for ver os alunos da rede estadual, sem as cotas, muitos não têm condições de passar no vestibular, entendeu? Que é altamente concorrido. Eu não estou falando vestibular de filosofia, história, sociologia e ciências sociais. Estou falando vestibular de direito, medicina, engenharia, que é altamente concorrido. E pega estudantes que têm uma boa formação, entendeu? Então, nós temos que atentar para a qualidade do ensino. O que eles estão aprendendo? Entendeu? Você citou aí o índice da educação de Niterói, que é mais baixo do que longevidade de renda. Vale a pena eu falar então para o nosso ouvinte. O índice de longevidade de Niterói foi 0,854. O de renda 0,887 e o de educação 0,773. O Rio de Janeiro está em segundo lugar no estado, com um índice de 0,799. O índice de longevidade é o maior, 0,845. O de renda 0,840 e o de educação 0,719. O Diego, o Alex falou tudo aqui em relação à diferença entre quantidade e qualidade. A gente pode ter evoluído muito, a evasão escolar diminuiu muito, as taxas de analfabetismo no Brasil nos últimos 20 anos decresceram absurdamente.
Só que, e aí, o nível da qualidade? A gente falou aqui ainda há pouco da Escola Padrão Zona Sul. E aí, quando é que a escola lá em Mesquita, em São Gonçalo, em Queimados, em Japeri, quando é que essas escolas vão chegar ao padrão? Vamos botar aí das escolas públicas, do Pedro II, dos CAPs, do CAP da UFRJ, do CAP da UERJ. Quando é que ele vai chegar? Então a gente aguarda isso. Quantidade é bom, é muito bom. A gente mostra para o mundo inteiro que o Brasil é um país que está se desenvolvendo, que está crescendo. Está crescendo, está no caminho certo. Realmente é bom a gente olhar número, a gente olhar para nossa conta, né, e ver que tem dinheiro na conta. Mas de onde que vem esse dinheiro? A que custo que esse dinheiro chegou na nossa conta? Então uma coisa pra gente pensar. Em relação a Niterói também, o Alex colocou muito bem, Niterói é a única cidade do Brasil onde você tem mais rico do que pobre. É o município do Brasil. São 5.565 municípios no Brasil. Sim. Niterói é o único município do Brasil que tem a maior parcela da população na classe média. Eu acho que isso aí reflete um pouco nesses números aí, inclusive da renda, chegando próximo de 1, né? Com certeza. E mais dinheiro para a educação vem aí, ou pelo menos deveria vir, porque um decreto publicado na semana passada pela presidente Dilma Rousseff diz que serão mais 3 bilhões de reais em favor do Ministério da Educação. O decreto foi publicado, na verdade, segunda-feira. Vamos esperar esse dinheiro. O Confronto Manchete está chegando ao final. São meio-dia e 59 aqui no Rio de Janeiro. Eu agradeço a você, Alex Vasconcelos, pela sua presença e pode se despedir dos nossos ouvintes. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Brinquinho. Muito obrigado, Guilherme, por esse bom debate. Muito obrigado, ouvinte. E até a próxima. Boa tarde. Bom trabalho. Até a próxima. Valeu, muito obrigado. É um político. Guilherme, Guilherme Galvão Lopes, obrigado pela sua participação mais uma vez. Eu agradeço a você, Diego, Brinquinho, Alex, agradeço você que está ouvindo a gente pela internet, ouvindo a gente em casa. Eu gostaria só rapidamente de mandar um abraço para minha família, para minha noiva Isabelle, para os meus amigos da administração geral do Detran que estão ouvindo a gente aqui, dando audiência para a Rádio de Verdade, que é a Rádio Manchete. Você, meu ouvinte, agora curte o Jornal Manchete 760 com Enio Paz. As últimas notícias serão contadas pelo Enio já. E em seguida, o show do Mário Esteves. 1h em ponto no Rio de Janeiro, eu estou indo embora e amanhã eu volto pra gente falar sobre religião, se Deus quiser. Um grande abraço, boa quarta-feira e até amanhã. A Rádio de Verdade apresentou Confronto Manchete. Manchete, Rádio de Verdade em toda a cidade. Do Rio de Janeiro, 1 hora.